A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora e daqui a pouquinho começa a segunda reunião ordinária do mês de setembro. Hoje nosso entrevistado é o vereador Zé Márcio Garotinho do PV e a gente vai falar sobre a transmissão, a transferência das linhas de transmissão e das torres de energia elétrica que foram retiradas do bairro Santa Rita. Essas torres ofereciam perigo, e risco para mais ou menos 36 moradores. Garotinho, boa noite. Como é que foi essa retirada, esse processo que já se arrastava aí na cidade há quase 12 anos? Olha, as torres de alta tensão da CEMIG passam sobre 36 casas no Alto Santa Rita. A área sob essas torres é da CEMIG. A CEMIG, então, entrou com uma ação na justiça e ganhou o direito de retirar essas famílias de lá. A comunidade, ela se mobilizou há 12 anos atrás, vem lutando contra a CEMIG. Há 5 anos atrás, nós entramos no processo e conseguimos viabilizar uma rota alternativa por um loteamento a ser aprovado no bairro Bom Jardim. Essas torres agora serão transferidas para áreas da prefeitura, áreas livres, ao lado do bairro Santa Rita, permitindo que essas famílias permaneçam ali com as suas residências. Uma vitória que é comemorada hoje, mas que se arrastou muitos anos aqui na cidade. Verdade, essa luta já vem há 12 anos e é importante destacar uma vitória das lideranças comunitárias do bairro Santa Rita, da comunidade do bairro Santa Rita, que nós, Legislativo e o Executivo, abraçamos e conseguimos, com o intercâmbio com a CEMIG, uma solução ótima para o local. Vereador, essa transferência já foi iniciada? As obras se iniciaram no dia de ontem, dia 17 de setembro. Acredito que em 60 dias tenha se concluído e essas famílias vão estar livres desse risco, desse perigo, dessa rede de alta tensão que estavam sobre suas cabeças. Para a gente concluir, esse custo dessa transferência, quem vai ficar responsável? É outra vitória também, em torno de R$1.400.000 a cargo da CEMIG. A CEMIG assumiu esse custo e sem ônus nenhum para a prefeitura. Vereador Zé Márcio Garotinho, vereador pelo PV, obrigado pela sua participação. A partir de agora você fica com a segunda reunião ordinária do mês de setembro. JF TV Câmara Juiz de Fora se encontra por aqui. Estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário e vereador Júlio Obama Júnior para proceder à chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos então à chamada dos nossos legisladores municipais. Vereador doutor Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora professora Ana Rossignoli. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Nosso vice-presidente. Vereador Sargento Melo. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente. Vereador doutor Fiorilo. Presente. Vereador José Márcio Garotinho. Presente. Vereador professor Juscelio Maria. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior, presente. Vereador presidindo esta sessão, vereador Pardal. Presente, vereador Júlio Obama. Vereador Marlon Siqueira. Presente, senhor. Vereador professor Betão. Vereador presidente Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. Vereador Wanderson Castelar. A quórum regimental, senhor presidente. Muito obrigado, ilustre secretário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juscelio Maria. Presidente, através de Vossa Excelência, eu quero fazer uma retratação. E quero me dirigir, então, ao vereador Obama, para dizer, vereador Obama, ontem, quando eu falei daquelas questões ligadas a informações que Vossa Excelência faria para nos reunirmos com alguns secretários,
o senhor estava com a razão em uma questão. Havia passado a informação para o secretário é que não entrou em contato conosco. Essa informação eu soube hoje. Portanto, essa é a retratação que eu quero fazer, né? Ontem eu falei do não serviço, hoje eu estou falando do serviço que não foi executado, não por falta sua, mas por falta do secretário, que não entrou em contato conosco, isso há um mês. E quero dizer que a interlocução entre o senhor e a secretária Tami já deu resultado. Nos encontraremos com ela, junto com o Centro de Referência de Direitos Humanos, na sexta-feira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu queria pedir autorização ao plenário para me ausentar dentro de 10 minutos, que eu tenho 2 compromissos agora a partir de 19 horas, sendo que um deles é a eleição no Conselho Municipal do Esportes, né, do qual eu sou o representante da Câmara Municipal, naquele conselho. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Solicito o vereador Júlio Obama que proceda à leitura dos requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu quero me dirigir ao vereador professor Juscelio Maria para dizer, vereador, que aceito as suas ponderações em relação à retificação que o senhor fez em relação, professor Juscelio. Aceito as vossas considerações e quero dizer a Vossa Excelência, jamais recuse essa ponte que nós queremos fazer, professor. É um prazer para nós aqui no desempenho das nossas funções, não só como vereador, como companheiro e como líder do governo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juscelio. Eu quero me dirigir ao vereador Júlio Obama, dizendo que o trocadilho não foi feliz. Pontes a gente vai dispensar, mas a ajuda sempre será bem-vinda. Pela ordem, vereador Betão. Só para registrar a presença, presidente. Registrada a presença. Pela ordem, vereadora Ana. Também registrando a presença. Leitura dos requerimentos, vereador Júlio Obama Júnior. Pois bem, nosso segundo vice-presidente, vamos então à leitura dos requerimentos. Requerimentos do vereador Pardal, solicitando a operação tapa-buracos na esquina entre as ruas São Camilo de Leles e Alarico de Freitas, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Também do nosso vereador Pardal, solicitando a poda da árvore localizada na rua Coronel Alcindo Nunes Pereira, em frente ao número 191, no bairro Araújo. Também do vereador Pardal, solicitando as medidas necessárias para que o buraco existente na rua Costa Carvalho, em frente ao número 100, no bairro Costa Carvalho, seja tampado. Também do vereador Pardal, solicitando a limpeza, desentupimento das bocas de lobo ao longo da Avenida Francisco Valadares, no bairro Poço Rico. Agora, requerimentos do vereador Dr. Fiorilo, solicitando ao senhor prefeito municipal para que seja providenciado pela Cetra a revitalização da sinalização vertical e horizontal de trânsito no cruzamento das ruas José Nunes Leal com a Avenida Santa Luzia, no bairro Santa Luzia. Também o doutor Fiorilo solicita para que seja providenciado junto à Cetra a revitalização da sinalização vertical e horizontal do trânsito no cruzamento das ruas Ibitiguaia com Porto das Flores, no bairro Santa Luzia. Também do doutor Fiorilo, solicitando ao senhor prefeito, urgentemente, através da Secretaria de Obras, o reparo da grade de um bueiro na Avenida Santa Luzia, em frente ao número 600, no bairro de mesmo nome. Também o doutor Fiorilo solicita ao senhor prefeito, reiterando o requerimento número 1671 de 2018, em caráter de urgência, através da Secretaria de Obras, a fiscalização e restauração do gradil de ferro da rua Ibitiguaia e Avenida Santa Luzia, às margens do córrego, em ambos os lados, no bairro Santa Luzia. O vereador Dr. Fiorilo também solicita de maneira urgente, junto à Secretaria de Obras, a restauração da calçada que margeia a Avenida Deusdete Salgado, no bairro Teixeiras.
Agora, requerimentos do vereador José Márcio Garotinho, solicitando a restauração da rotatória com massa asfáltica e utilização de taxas e taxões das ruas Doutor Romualdo e São Mateus, no bairro São Mateus. Também o nosso vereador José Márcio Garotinho, solicitando a realização de um amplo levantamento acerca dos temporizadores nos semáforos para pedestres no município. Agora, requerimento de autoria dos vereadores José Márcio, Ana Rossignoli, doutor Fiorilo, Adriano Miranda, vereador João Coteca, vereador Sargento Melo, vereador Kenneth, vereador Marlon, vereador Júlio Obama Júnior, vereadora Sheila, vereador Charles Evangelista. Aqui tem algumas assinaturas pendentes. Eu gostaria de solicitar aos vereadores Pardal, vereador Rodrigo Matos, Anderson Castelar, vereador Betão, doutor Antônio Aguiar, vereador Juscelio Maria, vereador André Mariano e vereador Wagner de Oliveira, solicitando audiência pública para discutir a mensagem do Executivo 4340/2018, que visa a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros do município. Aqui, requerimentos agora do vereador João Coteca. Vereador João Coteca solicita operação tapa-buracos da rua Eupídio José dos Santos, José dos Reis, no bairro Nova Era. O nosso vereador João Coteca também solicita recolocação da tampa na Boca de Lobo, da rua Onofre Oliveira Salles, no bairro Cidade do Sol. O vereador João Coteca também solicita capina e limpeza em toda a extensão do córrego do bairro Parque Independência. O vereador, agora requerimentos do vereador Kennedy Ribeiro, solicitando a substituição da iluminação pública da rua Ursulino Marcelino da Hora, no bairro Ponte Preta. O vereador Kennedy Ribeiro também solicita a substituição da iluminação pública na Avenida Marginal, no bairro Ponte Preta. O vereador Kennedy Ribeiro solicita a substituição da iluminação pública da rua João Abreu Filho, no bairro Ponte Preta. O nosso vereador Kennedy Ribeiro também solicita a substituição da iluminação pública da rua Gabriel Sobreira, no bairro Ponte Preta. Vereador Kennedy Ribeiro solicita a substituição da iluminação pública da rua Dene Alberto de Abreu, no bairro Ponte Preta. Vereador Kennedy Ribeiro também solicitando a substituição de iluminação pública na rua João Abreu Filho, no bairro Ponte Preta. Também no bairro Ponte Preta, o vereador Kennedy Ribeiro solicita a substituição da iluminação pública da rua Ari Gonçalves de Oliveira. Agora, requerimentos do vereador Marlon Siqueira, solicitando audiência pública com a finalidade de promover uma transparente e ampla discussão entre setores da sociedade juiz-forana com autoridades públicas acerca dos valores referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam comissão. Aprovado. Solicito leitura dos pedidos de informação. Senhor presidente, então, a leitura dos pedidos de informação. O primeiro pedido de informação é do vereador doutor Fiorilo, solicitando à prefeitura para que preste as seguintes informações. A administração do cemitério municipal possui dados atualizados dos túmulos que estão em abandono? Quantos são? Qual foi a medida adotada com relação a estes túmulos? Qual o resultado prático dessas medidas? A revogação da concessão já foi adotada em alguma oportunidade? Se não, há como adotar esta medida ou outra equivalente para haver oferta de túmulos desocupados para colocar à disposição para uso? Agora, pedido de informação, me perdoe, pedido de informação agora do vereador Juscelio Maria. Nós estamos com um problema técnico aqui, senhor presidente.
Nós estamos com um problema técnico, vereador. Qual que é esse? Vamos aguardar, senhor presidente. Às vezes está em algum lugar aí que não... Quer abrir um daqui? Senhores vereadores, enquanto a gente resolve o problema técnico, para continuar a leitura, eu peço aos pares que assinem o requerimento de número 12 nos seus computadores. Estão ainda pendentes a assinatura dos vereadores Castelar, Antônio Aguiar, André Mariano. É o pedido de audiência pública feita pela Comissão de Urbanismo e também todos os demais vereadores para discutir a mensagem que trata da regulamentação do Uber. Vereador Júlio Obama, por favor, prossiga. Pois bem, senhor presidente, retomando aqui, então, a leitura dos pedidos de informação. Pedido de informação do vereador Juscelio Maria. Quais são as rubricas que dão origem às verbas... Volto lá. Que dão origem às verbas estaduais e federais destinadas à assistência social em Juiz de Fora? Qual o valor do montante devido a cada uma das rubricas de repasses de recursos para assistência social? Quais as ações do Poder Executivo, o Poder Executivo tem tomado para que viabilize a captação desses valores? Como tem sido feito o trabalho de assistência social na cidade em caso da falta desses recursos? Esse pedido de informação, senhor presidente e senhores vereadores, ele versa sobre os repasses de verbas para assistência social em Juiz de Fora. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito leitura da representação. Pela ordem, vereador Betão. Pela ordem, presidente. Só para deixar claro aqui, porque foi lido agora o requerimento do vereador Marlon sobre audiência pública a respeito do ISSQN, pedido da quarta da OAB. Esse requerimento é de minha autoria também, que já foi aprovado ontem, né? Talvez... Então, havendo concordância, ficam os dois como proponentes da audiência, ok? Vereador Júlio, por favor, leitura da representação. Senhor presidente, a única representação para ser lida esta noite é assinada pelo vereador Juscelio Maria. Já está aprovada. Assim requer a mesa diretora, ouvido o plenário, seja enviada a presente representação ao excelentíssimo senhor Sérgio José Ferreira, coronel BM, comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, proposta nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Casa, para que informe quais museus e acervos históricos em Juiz de Fora possuem plano de prevenção de incêndios e sinistros aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Quais as práticas de prevenção de incêndios e sinistros diversos que vêm sendo adotadas junto aos museus e aos acervos históricos de Juiz de Fora? Existe em Juiz de Fora uma equipe especializada na prevenção e combate de sinistros em museus e acervos históricos, assinado pelo vereador Juscelio Maria, mais uma vez confirmando, lida a representação e todas as proposições, senhor presidente. A representação já tem o número de assinaturas necessárias regimentalmente, será encaminhada. Solicito aos vereadores João Coteca e João Kennedy Ribeiro, não solicito mais, porque todos já assinaram o requerimento, junto com a vereadora Ana e o vereador Wagner, que pede instalação de temporizadores e revisão no tempo de semáforo. Obrigado. Passamos ao pequeno expediente, manifestação dos vereadores na tribuna. Primeiro vereador inscrito, vereador João Kennedy Ribeiro. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço aos pares autorização, eu tenho uma reunião agora às 19 horas. Pensei que nós acabaríamos a audiência e daria tempo de ter a reunião ordinária. Infelizmente, eu tenho que comparecer.
na comunidade. Os vereadores concordam com a ausência do vereador Sargento Melo, permaneça como estão, aprovado. Com a palavra, vereador Kennedy Ribeiro. Boa noite a todos que nos assistem através da TV Câmara, que nos ouvem através da Rádio Câmara, ao público presente, aos vereadores. Presidente, nós estamos aqui nessa noite para estar apresentando aqui uma carta compromisso que nós vamos entregar na mão dos candidatos ao governo de Minas Gerais, pedindo para que eles terminem a nossa obra do Hospital Regional. Hospital esse muito importante para Juiz de Fora e para toda a região. E nós queremos que esses candidatos assumam aqui um compromisso com Juiz de Fora e região para que conclua as obras do Hospital Regional de Juiz de Fora. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar pela ordem, parabenizar o vereador Kennedy Ribeiro, presidente da Comissão de Saúde, que está fazendo um requerimento encaminhado a todos os vereadores, a todos os candidatos ao governo de Minas, com esse compromisso de conclusão da obra do Hospital Regional e com a assinatura dos vereadores dessa casa. Parabéns pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, muito obrigado. Na mesma linha de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Saúde. Nós não esperávamos menos que isso do nosso presidente, que é muito envolvido com esse tema. E ontem mesmo, vereador Kennedy Ribeiro, eu estava propondo a muitos desses candidatos a deputados estaduais para que se unam. A gente vê em outras regiões de Minas que os deputados, depois de eleitos, eles vão ao governador e a eleição acabou, os temas mais centrais, os temas comuns, eles passam a ser bandeira de todo mundo. Então, que o governador, que o próximo governador, que os deputados estaduais e federais possam entender a importância dessa iniciativa de Vossa Excelência e de toda esta casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, da mesma forma, quero aqui parabenizar o vereador Kennedy, nosso presidente da Comissão de Saúde, por estar levando nas mãos do governador esta proposta, o compromisso para aquele que vier a governar o nosso estado, que possa dar continuidade à construção do Hospital Regional, uma vez que só nessa casa já estamos aqui há 6 anos e entra governo e sai governo e as obras estão paradas. Então, parabéns, vereador Kennedy, e conte com o nosso trabalho também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Pardal. Muito obrigado, presidente. Também cumprimentar o vereador Kennedy por essa iniciativa, É fundamental que a cidade de Juiz de Fora possa também ter essa oportunidade de ter esse hospital regional, não só para atender os pacientes, as pessoas daqui de Juiz de Fora. Conforme essa região é muito grande, eu acho que Juiz de Fora está num complexo aí de 94 municípios que poderão estar sendo atendidos aqui pelo hospital regional. Então, está de parabéns por essa representação e vamos torcer para que o governador que entre no comando aí do nosso governo do estado, que ele possa também ter a sensibilidade de entender que realmente Juiz de Fora, com o polo que tem, é fundamental que nós possamos ter aqui um hospital de referência regional. Parabéns, muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, vereador Juscelio Maria, já prorrogando o tempo, se necessário for. Senhor presidente, engenheiro e vereador José Márcio Garotinho, vereadora Ana, os demais vereadores, o público que nos honra com a presença, os que nos ouvem na rádio e que nos assistem na TV Câmara, meu muito boa noite. Senhor líder do governo, nós hoje retornaremos a uma demanda que foi feita no início da nossa volta, que foi a questão das praças públicas de Juiz de Fora. Todos sabem que eu tenho um projeto que virou lei, depois da aprovação dessa casa, que é da ocupação cultural das praças públicas. E nós tivemos visitando algumas, mas tão logo a gente chegou aqui na Câmara, nós vimos que tem um departamento, um setor ou um serviço que se chama Fiscaliza JF.
E esse Fiscaliza JF, para nossa surpresa e para nossa... para poupar o nosso trabalho até, ele já faz, ou já fez, várias visitas em praças públicas de Juiz de Fora. Eu estou trazendo aqui para casa para a gente só analisar as últimas 4 visitas, que foram nos dias 13 e 14 de setembro, portanto, muito recentes. Eles fizeram visitas às praças do Jardim do Sol, do Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ipiranga e do bairro Santa Rita. Entre os dias 13 e 14 desse mês, eles fizeram essas visitas. E eles detectaram, porque eles fazem um questionário, que é muito interessante, que eles falam desde os dados de equipamentos, a equipe administrativa, a estrutura física, tratando das condições da estrutura física da praça, aí eles falam dos brinquedos, enfim. Em todas elas foi detectado falta de manutenção, limpeza e capina. Algumas sem iluminação que garanta às pessoas segurança para transitar na praça, principalmente no horário noturno. E eles fazem uma série de anotações acerca do que eles encontraram nas praças. É um trabalho bastante eficaz, é um trabalho que a gente reputa da maior importância e, portanto, dar os louros do bom trabalho para essa equipe do Fiscaliza JF, mas trazendo para nós as reflexões de como é que estão conservadas ou qual é o estado de manutenção do espaço ou dos poucos espaços de sociabilidade que a gente tem aqui em Juiz de Fora. Para além disso, o nosso seminário sobre patrimônio cultural, que foi realizado aqui no último dia 13, nos alertou para uma série de coisas. Eu não sei se os senhores vereadores, a vereadora ou o público presente sabe que aqui em Juiz de Fora, em algumas praças, nós temos monumentos de um grande artista brasileiro. Tem conhecimento disso? A praça próxima ao cemitério municipal tem um trabalho de Cândido Portinari. Ele tem outros trabalhos na cidade, mas a gente vai falar desse especificamente, que está numa praça pública. Olha que privilégio para a cidade de Juiz de Fora ter um monumento desse grande artista brasileiro. No entanto, ele está destruído, depredado, porque o espaço onde ele é abrigado está sendo ocupado hoje por pessoas em situação de rua, que usam o espaço para dormir, que usam o espaço para se abrigar, e que, ao sair de lá, deixam restos de materiais que não ou que não são para ficar ali. Então, a gente vê uma cidade do porte de Juiz de Fora, com grandes museus. O Museu Mariano Procópio, para quem não sabe, é o segundo em história do Império. Olha que importância que tem isso. E muitas gerações não conhecem, porque ele já está fechado há quase 2 décadas. E isso a gente tem que rever. Não contando os outros museus e as bibliotecas que nós temos, acervos, arquivos municipais, que guardam patrimônios inimagináveis. Então, vereador presidente, nós temos que tomar muito cuidado para cobrar do poder público municipal a manutenção desse espaço, a conservação desses espaços, já que nós temos poucas áreas onde as pessoas podem se socializar, as que têm que dar garantias para que essas pessoas possam ir. Desculpa. Então, é só para nós refletirmos nessas 4. Mas, pelo que eu conversei com o pessoal do Fiscaliza, eles já foram em mais de 21 praças. E dessas 21, 4 ou 5 estiveram com os aspectos anotados por eles de maneira positiva. Muito pouco para o que a gente tem aqui em Juiz de Fora. Muito pouco para aquilo que a população pode ter de benefícios de lazer e de entretenimento. Portanto, líder do governo,
nós queremos que seja, e com certeza o prefeito de Juiz de Fora está nos ouvindo, seja por via TV Câmara, não é o vereador Adriano? Com certeza. Ou se não, pelas informações que vão ser passadas para ele. Nós esperamos, sim, que essas informações elas não fiquem entregues à fala do vereador somente, mas que o prefeito possa atender às solicitações dessas comunidades. Só para ter uma ideia, a Praça do Santa Rita, ela é uma construção lá do governo Tarcísio Delgado. E ela tem um espaço que é maravilhoso. Tem um prédio de 2 andares, que pode abrigar aulas de capoeira, de dança, de afoxé, de batuque, do que for, pode ser abrigado. São 2 andares que hoje estão deteriorados. Tem uma pista de skate, mínima que seja, mas tem um campo. Era um campo, hoje ele só está terra. O alambrado está destruído, as pessoas não podem ter acesso com qualidade nesse espaço. E eu volto a um dos espaços históricos da cidade, que é a Curva do Lacê. A prefeitura, quando deslocou o campo do Lacê lá para cima, perto do SESI, primeiro que fez um campo que as medidas não são oficiais. Nem sei que figura geométrica é aquele campo de futebol, porque no geral é um retângulo, né? Só que o que fizeram lá, doutora Cida, é inominável, porque ele começa e termina assim. Eu não sei que figura geométrica é essa. E as pessoas ficam... E o campo fica distante da moradia das pessoas, que quem acessava majoritariamente o Lacê, que é aquele espaço ali próximo, os grandes empreendimentos imobiliários, eram os moradores do Dom Bosco. Agora, para ter acesso a essa nova localização, o deslocamento é enorme. E isso não dá condições nenhuma das pessoas quererem ir. Então, vamos pensar na reestruturação das nossas praças, da manutenção e da segurança tão necessária para a população de Juiz de Fora. Muito boa noite. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento da minha fala, não dentro do tema em que o nosso vereador Juscelio esteve falando, mas eu não poderia deixar aqui os meus sentimentos à família do nosso irmão João Batista dos Santos, um senhor da nossa igreja, que veio a falecer hoje com seus 94 anos. Um senhor que fazia parte do círculo de oração da nossa igreja, da Igreja Quadrangular, lá do bairro Democrata, um senhor que todas as 18 horas ele estava junto com um grupo de orações, orando, intercedendo, não só pela família Quadrangular, pela minha vida, pelo meu trabalho aqui na Câmara Municipal, mas também para esta casa. Então, fica aqui os meus sentimentos e eu não poderia deixar de registrar, e gostaria de deixar registrado em ata, né, a partida do nosso irmão João Batista dos Santos, salvo, e eu sei que nesse momento cumpre-se o grande propósito de Deus na vida desse homem. Então, deixa aqui registrado. Obrigado. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitar aqui, somos da mesma fé, leve também nossos sentimentos à família, pastor André Mariano, e através de Vossa Excelência me dirijo também ao vereador Juscelio. Vereador Juscelio, tão logo Vossa Excelência nos alertou sobre o belíssimo trabalho que Vossa Excelência fez, inclusive ainda quando ele não tinha retornado a essa casa, eu solicitei ao nosso diretor da Impável, Mário Faza, para que nós pudéssemos conversar, já que o assunto é muito amplo, sobre essa questão específica. E ele me disse, naquele telefonema, que a Impável está num trabalho de elaboração de um plano de arborização e recuperação das nossas praças. E o solicitei também para que nós pudéssemos conversar sobre esse assunto lá. Eu acredito que que ele deva me ligar aí por esses dias, e já convido Vossa Excelência para ir junto comigo à Impável, para que nós possamos conhecer este plano pessoalmente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano Miranda. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que assinaram comigo a nossa representação à empresa brasileira de Correios e Telégrafos com relação ao fechamento da agência de Correios do bairro Alto dos Passos. Então, nós conseguimos agora uma suspensão provisória, mas com essa representação esperamos que ela se torne definitiva. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, de pedir aos pares liberação para me ausentar nesse momento da reunião, por favor. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Para o uso da palavra na tribuna, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários e funcionárias da Casa, os trabalhadores da Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui e em casa através da Rádio TV Câmara. Eu queria fazer aqui um registro pesaroso, senhores e senhoras, em relação a um acontecimento que se deu numa instituição assistencial que fica muito próximo à minha casa, o educandário Carlos Chagas, que foi invadido, como ocorre, infelizmente, com muita frequência em escolas, em instituições assistenciais, houve arrombamento e furto, né, de uma série de produtos, de equipamentos e também de alimentos, de roupas, agasalhos, e com um agravante, né? Seria um acontecimento infeliz, mas comum, se não tivesse o agravante de os internos, né, terem sido agredidos, assim também como profissionais, como trabalhadores daquela instituição, né? Faço esse registro porque eu acho que é algo que essa casa não pode desconhecer, a gravidade e a desassistência que essas entidades assistenciais vêm enfrentando. Isso vem se dando há algum tempo, sobretudo quando se iniciou, vereador Betão, esse desmanche da chamada rede de proteção social. Essa que o golpe, esse golpe despechado em 2016, mas que já operava antes disso, porque asfixiou o governo da presidenta Dilma, esse desmanche que essa quadrilha que tomou conta do poder e que tem, infelizmente, nessa casa, muitas vozes a defender, é essa mão que está por trás daqueles que invadiram e que barbarizaram o educandário Carlos Chagas, que é uma instituição que eu conheço desde menino, com excelentes serviços prestados à cidade, à região e ao país, né? E eu estou falando isso, não entendam como provocação, mas nós precisamos permanentemente chamar a atenção da população, sobretudo agora que estamos num cenário eleitoral que dizemos, né, é mais uma encruzilhada na qual se encontra o nosso povo, porque se nós não politizarmos o debate político eleitoral, vereador Betão, e eu não estou citando nomes, né, não quero infringir naturalmente a lei eleitoral, mas há de se politizar esse debate, senão é uma disputa entre rostos, né? Uns bonitinhos, outros menos, né? Umas bonitinhas, outras menos, entre nomes, pessoas que em geral, né, não posso avaliar um a um, mas cada qual tem o seu valor, tem os seus eleitores, etc. Mas isso não quer dizer nada no processo eleitoral. Não quer dizer nada,
se as pessoas não se revelarem, se as pessoas não dizerem concretamente o que é que pensam, o que é que defendem, de que lado estão. Se estão, por exemplo, do lado do golpe, dos golpistas e daqueles que estão entregando o patrimônio brasileiro, se estão do lado do povo brasileiro, né? Se estão do lado daqueles que, com todas as dificuldades, tentaram e tentam levar esse país para um rumo diferente. Falo isso, sobretudo, porque ontem teve um vereador aqui, que hoje está ausente, pelo menos até esse momento, que veio aqui com um aparelhinho na mão, lendo um texto, né, vereador Betão, em que ele tentava, de alguma forma, desqualificar a esquerda com uma série de comparações, mas entre os itens, está ali o vereador Charles, está presente, desculpe pela menção não informada que acabei de dar. Peço prorrogação. Concedida. Mas, vereador Charles, que está aqui conosco, que manifesto os meus respeitos, embora as nossas profundas discordâncias, fazia um jogo que é muito comum, né? O vereador Betão, inclusive, acusava, isso é coisa de Facebook, isso é fake. E porque entre as questões que ele elencava, não tinha ali a diferenciação, vereador Betão, por exemplo, daqueles que são contra ou a favor do crime de lesa humanidade, que nós conhecemos como o crime de tortura, que é possivelmente a coisa mais bizarra, a maior ignomínia que se pode fazer contra uma pessoa, né? Torturar fisicamente, mentalmente, também existem outras variações, mas a tortura física é muito pungente, né? Introduzir um objeto cortante, uma toxina que pode, em contato com o corpo, com a corrente sanguínea, provocar reações, aquilo tudo que os torturadores faziam, por exemplo, no período militar, né? Autorizados, inclusive, pelos generais presidentes. É bom que se diga isso. Há pouco tempo veio a público um documento que deixava isso muito claro. Toda a tortura, toda a morte no regime militar, esse que um dos candidatos defende com tanta veemência, um dos candidatos à presidência e outros tantos a deputado estadual e federal, tudo era feito com a autorização, com o conhecimento e com a autorização dos generais presidentes. Então, isso é fundamental. Por exemplo, ser contra ou a favor esse desmonte do Estado brasileiro, da chamada rede de proteção social. Tem candidatos que são a favor, só que na campanha eles não dizem isso. E a população, aqueles que estão em casa nos acompanhando, têm a obrigação de tirar esse tipo de informação dos candidatos que estão indo às suas casas pedir os votos. Porque, senão, eu volto a dizer, é uma eleição teatral. Vamos escolher candidatos bonitinhos e menos bonitinhos, né? Mas sem verificar a essência, que é o pensamento das pessoas, e eu diria mais, a prática, porque, em geral, a gente descobre aquilo que a pessoa pensa pelo que ela faz ou fez, né? Pelo aquilo que ela defende ou defendeu. Então, me parece, a questão, essa é a questão central quando nós ingressamos num processo eleitoral. Estou tentando exercer aqui um trabalho pedagógico sobre o conjunto dos eleitores, né? Mas não posso, ao exercitar essa pedagogia, não posso falar sem citar casos concretos. E é por isso que eu parti desse acontecimento triste e lamentável lá no Educandário Carlos Chagas, onde pretendo fazer uma visita amanhã, na parte da manhã. Aliás,
nós somos aqui da Comissão de Saúde e Assistência Social, vereador Kennedy, o senhor que é o presidente da nossa comissão, e acho que está na hora também da nossa comissão dar um pouco mais de ênfase à assistência social, né? Tenho visitado entidades que se encontram em dificuldades assim, extremas, né? Elas já não estão tendo como assistir, porque não são assistidas. É evidente que muitas pessoas fazem doações e continuem, esperamos que continuem a fazê-las, mas tem faltado a mão do Estado, tem faltado a mão da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, que, de certa forma, foram desarmadas pelas ações votadas no Congresso Nacional e propostas, né, essas ações por esse governo golpista. Querem um exemplo mais concreto, e depois nós vamos poder falar sobre isso com mais tempo. O orçamento federal, vereador Garotinho, propõe um corte de 50% do Bolsa Família para 2019. Ou seja, dos atuais 30 bilhões que são investidos, o orçamento está propondo apenas 15 bilhões. Não é? Então, nós podemos imaginar que cenário nos aguarda em 2019. Eleição foi feita para disputar isso. Pergunte ao seu candidato se ele é a favor ou contra. Mais do que perguntar, pesquise um pouquinho qual tem sido o comportamento dele, por exemplo, nessa casa. Aqui há vários candidatos. Enfim, agradeço à mesa aí pela deferência e a atenção de todos. Muito obrigado, boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Cumprimentar o vereador Castelar com relação ao lamentável episódio que aconteceu ali no Educandário Carlos Chagas, instituição essa que está passando uma situação extremamente complicada. Tem um servidor da CESAMA que também faz parte daquela diretoria, e a gente fica muito triste porque realmente nós sabemos que possivelmente são esses mesmos meninos, rapazes, enfim, que praticam, que fazem uso dessa prática já recorrente, não só com o Educandário Carlos Chagas, também com várias escolas municipais, escola do Estado, e a gente fica muito triste porque estão todos passando muitas dificuldades, né? Então, mas é fundamental também que nós possamos também dar, quem sabe, uma mudança aí no Poder Judiciário, porque tem coisas absurdas que estão sendo acometidas aí e, lamentavelmente, estão botando a mão em cima da cabeça de muita gente. Esse ilustre ministro do Supremo, doutor Gilmar Mendes, vai soltando essa turma toda aí, solta tudo, vai soltando. Isso aí, de uma certa forma, eu acho que é um mal em cima de outro mal, porque desde o momento que se observa isso na televisão, que solta isso, o cara já foi condenado em segunda instância, senhor presidente, e está libertado. O outro, nego correndo com mala de dinheiro, está libertado, vai liberando todo mundo. Acaba, infelizmente, esses adolescentes talvez não tiveram tanta chance na vida, errados também, mas cometem esse erro porque a impunidade hoje impera no nosso país. É preciso mudar essa nossa justiça aí, fazer mais cobrança com relação às atitudes aí que são praticadas. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia, terça-feira, 18 de setembro de 2018, segunda reunião ordinária do 9º período. Número 1, segunda discussão, processo 6983-2013, dispõe sobre a regularização de construções, reformas, modificações ou ampliações de edificações realizadas sem a prévia licença da Prefeitura de Juiz de Fora e que não se enquadram nas leis municipais números 6909 e 6910 de 31 de maio de 86. Proposição projeto de lei complementar 7 de 2017, autoria vereador Pardal, parecer já lidos, quórum maioria absoluta, observação vista, vereadores Zé Márcio, Pardal, Wagner, Cido, Antônio Aguiar, André Mariano, Marlon, Kennedy, Ana, Castelar, Adriano Miranda, Charles, João Coteca, Sheila e Juscelio Maria. Usou da palavra vereador Pardal, substitutivo de folhas 74 a 79. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu acho que eu posso fazer aqui mesmo da bancada, né? Eu quero fazer uma solicitação através de Vossa Excelência para poder avaliar a retirada desse projeto, porque, até para não ficar recorrente aí todos os dias fazendo pedido de vista, salvo engano, se encontra lá no Compur, né, que é um parecer que é necessário para que esse projeto possa evoluir aqui nessa casa. Então, nós vamos estar fazendo um pedido de vista. Se tiver oportunidade, retornaremos com ele ainda nesse período.
Caso negativo, no período seguinte, nós assim o faremos. Muito obrigado, senhor presidente. O pedido de retirada temporária está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Antes do número 2, nos termos regimentais, as atas de 16 a 29 de agosto estão em apreciação e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 763716, insere o parágrafo 5º no artigo 37 da Lei 9212, de 27 de janeiro de 98. Proposição, projeto de lei complementar 8/2018, autoria vereador Pardal, pareceres já lidos, quórum, maioria absoluta, observação, vista vereadores Pardal, André Mariano, chefia, Adriano Miranda, Charles Wagner, sobrestado pela vereadora Sheila Oliveira. O projeto está em discussão. Não pode acumular chefia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu vou fazer... Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, eu vou fazer um pedido de sobrestamento dessa matéria. O pedido de sobrestamento já foi feito. Outro vereador pode... por gentileza, vereador... Vista. Ainda... Outro vereador, por favor, a pedir vista. Senhor presidente, eu vou até fazer um pouco da discussão. É só para clarear para os vereadores. Esse é um projeto de lei que, na realidade, nós já sabíamos que tem um vice de iniciativa. Nós já propusemos um contato lá com o executivo e o objetivo dessa casa aqui é a gente fazer uma correção no nosso modo de entender, uma injustiça que vem ocorrendo periodicamente. Injustiça essa aqui. O servidor municipal efetivo, que após o cumprimento de 7 anos de trabalho à frente de uma supervisão, ele tem já por hábito de continuar recebendo, sendo remunerado pela segunda vez. Ou seja, incorpora, ele passa a receber esse valor já incorporado ao seu vencimento, ao seu salário. E aí ele, muito próximo do secretário, o que acontece? O secretário normalmente quer que ele permaneça ali à frente. O que acontece com isso? Ele passa a ser remunerado mais uma vez. Com isto, isso inviabiliza que outros servidores que trabalham ali naquele setor possam também gozar desse direito se tiver entendimento do chefe imediato, do secretário e do prefeito. Só eles é que podem fazer uma nova nomeação. E eu, como servidor que sou, eu observo que tem uma reclamação muito grande. E essa é a proposta do projeto de lei que já foi aprovada. Essa casa também respeita ao servidor municipal, já aprovou em primeira discussão. E, naturalmente, já conversamos também com o pessoal do Executivo, o secretário Fúvio, o secretário Procurador-Geral, doutor Edgar, e nós estamos buscando a eles a possibilidade de enviar uma mensagem para cá nesses moldes. Eles já têm esse entendimento também, vereador Júlio, tá? Então, assim, sensibilizados também com essa nossa situação, volto a repetir, os vereadores já mostraram todos estarem aí com esse compromisso também com a categoria servidor para poder acabar com essa duplicidade em remuneração, abrindo espaço para outro servidor ter uma oportunidade de ganhar uma vez também. O vereador Zé Márcio também, como servidor, tem esse entendimento, já manifestou dessa forma. Acho que todos os servidores e aqueles vereadores que não são, talvez eu acho que vão buscar também esse entendimento. Então a expectativa é que o Executivo, através dos seus secretariados, possam enviar essa casa, e isto feito, nós vamos fazer uma parceria em respeito ao Executivo. Vamos estar retirando um projeto que tem vício de iniciativa, que não cabe ao vereador mexer no Estatuto do Servidor, e isso feito, nós vamos poder dar oportunidades aos servidores a terem a oportunidade de terem um crescimento dentro do setor que trabalham. Senhor presidente, senhores vereadores, pela atenção, muito obrigado. Vereador João Coteca, por favor, peça a vista do processo Pardal da sua bancada, para que possamos ajudá-lo. Com a palavra, vereador João Coteca. Pela ordem. Eu peço vista do processo. O pedido de vista do vereador João Coteca está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. Número 3, primeira discussão, processo 4204-2002, dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação de, no mínimo, 2 funcionários em curso de primeiros socorros nas creches ou centros de educação infantil privados do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 18/2018. Autoria, vereador Fiorilo. Parecer já lidos. Quórum, maioria simples. Observação, vista. Vereadores Betão, Antônio Aguiar, Ana Rossignoli, Zé Márcio, Pardal, Sheila Oliveira e João Coteca. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão. Processo 7662-2016 assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, ponto de ônibus, e da outras providências. Proposição, projeto de lei 29617, autoria vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vice-vereador Zé Márcio. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão, processo 7955-17, institui o boletim escolar eletrônico nas escolas da rede pública de ensino do município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei 151-17, autoria vereador Júlio Obama Júnior. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vice-vereador André Mariano. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Charles Evangelista. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, o vereador Charles Evangelista, de forma muito elegante, está atendendo um pedido nosso para poder fazer vistas nesse projeto, que já tem uma aceitação da maioria dos vereadores, me parece, mas também nós precisamos acertar um detalhe com a CEPLAG. Então, quero pedir ao vereador Charles Evangelista para que faça essa gentileza. Com a palavra, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, a pedido do autor, peço vista do projeto sem discussão. O pedido de vistas do vereador Charles está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão, processo 8052-17, dispõe sobre a concessão da dispensa de um dia de trabalho a cada ano aos servidores públicos municipais para a realização de exames preventivos contra os cânceres de mama ou próstata. Proposição 27717, autoria vereadora Sheila Oliveira. Parecer já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vice-vereadores Betão, Sargento Melo, Zé Márcio, Wagner, André Mariano, Júlio Obama, Pardal, Charles Castelar, João Coteca, Juscelio, Antônio Aguiar e sobrestado pelo vereador Júlio Obama Júnior. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereadora Sheila. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, o senhor não está dando tempo para as articulações aqui. Senhor presidente, eu também já pedi vista, né? Vereador, quando eu coloco em discussão, eu sempre dou um tempo e olho para Vossa Excelência. Passou. Número 7, primeira discussão, processo 782917, dispõe sobre a fiscalização em áreas das bacias de contribuição, dos mananciais e áreas de preservação permanente do município e da outras providências. Proposição, projeto de lei 1018. Autoria, vereador Zé Márcio. Parecer já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vice-vereadores Betão e Wanderson Castelar. Sobrestado pelo vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu peço vista do processo, liberando para amanhã. O pedido de vista do vereador Júlio Obama está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fiorilo. Senhor presidente, antes de eu começar aí a preliminares e o veto, eu entrei com um pedido de uma audiência pública no dia 5 de julho. E até no período legislativo anterior, eu pedi para que colocasse e marcasse uma data para essa audiência pública, que é com relação a esse concurso público dos agentes de trânsito tipo 1. Até hoje foram chamados só 2 agentes. E eu estou estranhando o seguinte, tem colegas aqui que já têm audiência pública marcada, já fizeram audiência pública antes da minha, antes da minha ser realizada, quer dizer, não estou entendendo. Porque se a minha audiência pública solicitada dia... Como é que é? Exatamente, estou desprestigiado. Então, dia 5, sem prestígio, dia 5/7, e já foram realizados, e tem outra marcada já, com o vereador que entrou com um pedido posterior ao meu. Gostaria de ver isso aí, resolve para a gente, fazendo favor. Obrigado. Vereador Fiorilo, se tem alguém nessa casa que não tem falta de prestígio, é Vossa Excelência, tenha certeza. Pela ordem, vereador Juscelio Maria. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer um ponto que, embora não tenha sido referido nominalmente, o vereador que o Fiorilo fala sou eu. Só que a audiência pública, ela é um dispositivo legal e tem que acontecer em setembro. Então, não importa quando ela foi pedida, porque legalmente ela tem que acontecer em setembro. E não era só um pedido meu, podia ser feito por qualquer outro vereador. E mais, podia ter sido feito pelo secretário de governo ou pela secretaria de governo. Então, essa audiência pública marcada para o dia 20 é um dispositivo legal. Agora, se for importante para Vossa Excelência, a gente não vai abrir mão porque é dispositivo legal. Não, mas sim, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fiorilo. Mas se eu não estou enganado, já houve outra audiência pública posterior ao meu pedido. Se não me fala a minha vereador Fiorilo, sua solicitação é justa, prometo até amanhã dar um retorno a Vossa Excelência. Vou começar agora a leitura de 2 apreciações preliminar, colocar em votação, e de um veto. Peço aos pares que ocupem suas bancadas e tenham atenção à nossa leitura. Número 8, apreciação preliminar, artigo 94, regimento interno, processo 13.26.95. Institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos no município de Juiz de Fora. Proposição projeto de lei 7318, autoria vereador André Mariano. Pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação, vista vereadores Sargento Melo, Wagner de Oliveira, sobrestado pelo vereador Júlio Obama Júnior. Senhores, a apreciação preliminar está em discussão. Pela ordem, vereador Wagner. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Wagner. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Obama. Peço vista da preliminar, senhor presidente. O pedido de vista do vereador Júlio Obama está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 9, apreciação preliminar, artigo 94, regimento interno. Processo 813118 dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas escolas municipais de educação infantil e creches, conveniadas em Juiz de Fora. Proposição projeto de lei 2118, autoria vereador Betão, pareceres já lidos, quórum maioria simples. Observação, vista vereadores Júlio Obama Júnior, Castelar e João Coteca. A apreciação preliminar está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Betão. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu chamo a atenção para esse projeto de lei que eu apresentei,
que está aqui como apreciação preliminar, a Procuradoria da Câmara está entendendo que ele é inconstitucional. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera de inscritos para vagas nas escolas municipais de educação infantil e creches conveniadas de Juiz de Fora. Isso aqui é uma demanda muito reprimida de mães, inclusive, que se inscrevem, né? Inscrevem seus filhos nas creches, não tem vaga para todo mundo, mas não tem acesso. Como que está essa lista de espera? A lista ela existe, ela não está disponibilizada na internet. O que nós estamos querendo, vereador Charles, é que ela seja disponibilizada, né, a transparência. Como várias questões aqui que nós levantamos são colocadas, né, de forma transparente para a sociedade, né, que acaba resultando, inclusive, muitas vezes em críticas, né, aos vereadores, que gastou isso, gastou aquilo, não é isso? Então, é colocar de forma transparente para a sociedade. No entanto, a Procuradoria da Câmara aqui está dando como uma apreciação preliminar, porque a Prefeitura teria um gasto ao divulgar, né, essa lista de espera na internet. Mas chama a atenção aqui dos senhores e das senhoras, porque nós passamos agora há pouco por 2 projetos de lei, um que institui o boletim escolar eletrônico nas escolas da rede pública de ensino municipal de Juiz de Fora, do vereador Júlio Obama, que também é colocado de forma transparente, disponível para os pais. Perfeito? Só que este aqui não recebeu nenhuma apreciação preliminar, o projeto do vereador Júlio Obama, pela Procuradoria da Casa. Como eu estou igual o vereador Fiorilo, né? Desprestigiado, parece, né, vereador Obama? Então, 2 pesos aqui, 2 medidas na única votação em um dia. O projeto também da delegada Sheila, que institui a dispensa de um dia de trabalho, né, a cada ano para os servidores, né, até onde eu sei, é uma prerrogativa única e exclusiva do prefeito sobre o regime jurídico único. Só ele pode colocar num plano de carreira ou determinar que uma determinada parcela dos servidores possam ter uma determinada dispensa, uma regalia, alguma coisa do tipo. Nós não podemos fazer. No entanto, o projeto também não foi colocado sobre apreciação preliminar, senhores vereadores e senhoras vereadores, e, inclusive, acaba de ser aprovado, né, já em primeira votação. Então, eu realmente não estou entendendo aqui quais são as justificativas, porque se os senhores e as senhoras tiverem a oportunidade de olhar a justificativa, vou pegar só um exemplo aqui do projeto do vereador Júlio. A justificativa do vereador Júlio e a minha justificativa sobre tornar público essa lista, ou tornar público o boletim, é exatamente a mesma coisa. No entanto, um é considerado inconstitucional, o outro não. Né? Nessa situação, já que nós já temos uma proposta aqui que é considerada, que não tem problema, né, de vista de iniciativa, eu pediria aos senhores vereadores que a gente derrubasse a preliminar e deixasse o projeto correr, para que tivéssemos pelo menos o mesmo pé de igualdade, né, com relação ao projeto do vereador Júlio Obama, e que é um projeto que interessa muito as mães que precisam de creches, necessitam de creches aqui no município de Juiz de Fora. Então, o pedido que eu faria, senhor presidente, se a gente pudesse colocar em votação e que fosse derrubado essa apreciação preliminar aqui da Procuradoria da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. A apreciação continua em discussão. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, quero dizer, vereador Betão, que eu em nenhum momento estava lá no momento do julgamento do mérito e da legalidade, obviamente, do meu projeto e nem de Vossa Excelência.
e depois dizer que nós precisamos conversar, né? Eu gostaria de... né, nós poderíamos ampliar esse diálogo, inclusive eu e Vossa Excelência já tínhamos combinado que íamos conversar sobre essa preliminar lá na Secretaria de Educação. Eu vou pedir ao vereador Pardal... Pela ordem, presidente. Para poder fazer vistas, e eu quero acreditar aqui no bom senso de Vossa Excelência, para que a gente pudesse ter mais 1 ou 2 dias para a gente poder discutir essa matéria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Eu entendo a preocupação do senhor, acho que o vereador Pardal vai pedir vista, mas o problema é que nós estamos discutindo um projeto de lei que foi feito aqui na casa, né, que teve, no meu entendimento, um desacordo por parte da Procuradoria sobre por que o meu projeto ele tem um viés de iniciativa e do senhor não, já que eles falam exatamente sobre a mesma coisa sobre a transparência, né, daquilo que está sendo colocado. Então, não é uma questão, talvez discutir com a Secretaria de Educação teria que ser pós esse momento em que a gente começasse a tramitar com o projeto aqui. O que eu não quero é que haja uma desvantagem, da minha parte, né, de ter um projeto que é considerado ilegal, do senhor não, já que trata da mesma coisa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, mais uma vez me dirijo ao vereador Betão, para dizer, vereador Betão, que nós temos procurado fazer um trabalho para que os projetos, uma vez aprovados por nós aqui, não venha ter, de repente, alguma obstrução lá na discussão com o Executivo quando chegar lá. Obviamente que nós deveríamos ter feito essa discussão aqui com a nossa Procuradoria, de repente antes, né? E a ideia é sempre que os projetos sejam aprovados. Então, se Vossa Excelência concordar, eu pedi ao vereador Pardal para que a gente faça o pedido de vista. De repente, a gente pode até fazer uma consulta aqui, dependendo do que for, porque lá na Procuradoria do município já há uma avaliação prévia também de que, se uma vez aqui é dado como ilegalidade, lá há uma chance muito grande também de dar como ilegal. Então, pedi o vereador Pardal para fazer essa gentileza para nós. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, sem discussão, peço vista da matéria. O pedido de vistas está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão, aprovado. Pela ordem, vereadora Sheila Oliveira. Não abro mão. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Castelar. Excelência, eu queria que fizesse subir amanhã para esse plenário o processo 49/2017, não é? Que já está em condições de vir à discussão. Eu gostaria só de lembrar, então, minha mãe dizia que para alguns até o boi da leite, vereador Betão, traduzindo de maneira... É isso daí. Minha mãe tinha razão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Castelar, contrariaria muito o senhor se fosse quinta-feira? O plenário, concordando, estando no projeto de acordo, permaneça como estão, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, me dirijo ao vereador Castelar para dizer que eu não conheço esse boi. E porque fica jogando esse tipo de coisa em cima dos projetos, né? Essa suspeita, né? Inclusive aqui em cima da nossa Procuradoria. Então, esse boi aí, eu não conheço o vereador Castelar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora delegada Sheila. Assim, é só um comentário mesmo, né? Se tem esse boi, não é para mim, não, né? Apesar do meu projeto ter sido, né? Eu entrei com requerimento e tal, né? E ele foi aprovado, e eu fiquei até surpresa, porque a maioria dos meus projetos eu costumo ter que ficar brigando, né? E falando aqui, argumentando, e outra coisa também estranha foi que eu entrei com um projeto de lei recentemente, não vou dizer qual foi, e foi declarado totalmente inconstitucional pela Procuradoria. No período seguinte, um outro vereador entrou com o mesmo projeto de lei, com o mesmo conteúdo, e foi tido o parecer constitucional. Então, assim, eu acho que
às vezes depende do profissional que analisa. Eu não sei se isso é analisado em conjunto, né? Se nós temos mais de um advogado ou procurador, eu sei que tem alguns aqui na Câmara, eu acho que cada um que analisa tem isso aí de independência e analisa de uma forma diferente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Presidente, então, pelo testemunho aqui da delegada, né, e pela situação que eu me encontro aqui com relação ao meu projeto, parece que temos um problema aqui na Procuradoria. Então, era importante que fosse verificado isso e dado as explicações necessárias. Assim será feito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, dado a essa discussão aqui, e que para que a sociedade, para que as pessoas que estão nos acompanhando não fiquem confundidas, eu gostaria muito, senhor presidente, que o senhor encaminhasse uma reunião de nós, vereadores, com a Procuradoria desta Casa, para que nós pudéssemos, obviamente, sem querer entrar, eu não sou da área do direito, mas para que nós não trouxéssemos essas bifurcações para a discussão aqui no plenário, que eu acredito que expõe muito os vereadores. Então, esse é o encaminhamento que faço à mesa diretora, do qual também faço parte. Pela ordem. Vereador Júlio, vamos realizá-la semana que vem. A gente está com 3 procuradores em viagem. Semana que vem a gente realiza. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, lembrando, né, que os pareceres aqui da Procuradoria são pareceres opinativos, né? Na verdade, o plenário aqui ele é soberano. Então, é um projeto, né? Tem várias formas, infelizmente a lei é interpretada de várias formas e o projeto de lei também. Então depende do profissional que está analisando. O plenário é soberano e já adianto nesse projeto meu voto contra a apreciação preliminar. Pela ordem, presidente, pela última vez. Bem lembrado pelo vereador Charles. Pela ordem, pela última vez, vereador Betão. O vereador Charles está coberto de razão. Os projetos são opinativos, né, as opiniões dos procuradores. No entanto, existem vereadores aqui que tomam a opinião do procurador como a palavra final. Não, se ele falou, está dito. Né? Então, não pode ser assim. É uma observação importante que o senhor fez. Obrigado. Número 10, veto total, processo 816718, define percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos administrativos das empresas públicas municipais, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que o município de Juiz de Fora, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Proposição, projeto de lei 5718, autoria vereadora Ana Rossignoli, parecer já lidos, quórum maioria absoluta. Observação sobrestado pelo vereador Fiorilo, prazo final. O veto está em discussão. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Eu peço o uso da palavra. Com a palavra, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, nesta casa hoje, uns dizem que boi dá leite, mas eu vou afirmar que para outros, a vaca dá pedra. Eu tenho sentido assim muito na pele este problema. Nossos projetos de lei esse ano, quando não são vetados totalmente, são vetados parcialmente. E tem me deixado muito injuriada receber a notícia de um veto no dia que ele é publicado na Tribuna de Minas ou na véspera, quando eu já não tenho mais nem onde e nem com quem negociar. E, para nossa surpresa, foi vetado integralmente um projeto de lei de nossa autoria que dispõe acerca da porcentagem do número de mulheres nos conselhos da administração das empresas públicas, diretas e indiretas, onde no nosso projeto de lei diz que até 2019 os conselhos, né, das administrações diretas e indiretas deverão ser representados com 30% de mulheres. Todos aqui devem saber muito bem fazer o cálculo de porcentagem. Se um conselho tem 6 membros, 30% corresponde a 2 mulheres. Num conselho de 6, 2 mulheres, 4 homens,
Continua predominando, então, o machismo. Num conselho de 10, 3 mulheres, 7 homens. E, para nossa surpresa, esse projeto de lei foi vetado pelo Executivo, alegando ter vício de iniciativa. Mas ele foi avaliado por esta Casa Legislativa por 3 procuradores, tem opinião de 3, que deram o projeto de lei como legal e constitucional. Então, eu pergunto, eu não tenho como aceitar esse veto, tendo em vista que ele não foi discutido com esta vereadora. Ele teve oportunidade de ser discutido anteriormente, até para que nós pudéssemos fazer alguma alteração no conteúdo do projeto. E eu entendo também, depois de ouvir o meu jurídico, que as razões do veto não são convincentes. Então, eu peço aos nobres colegas, voto contrário ao veto, porque eu estou me considerando injustiçada diante deste veto. E aí eu peço aos colegas o voto contrário. Quer uma parte, vereador? Não? Alguém deseja uma parte? Então, muito obrigado pelo... Pois não, vereador. Desejo, eu já até antecipo a minha fala que eu usaria depois. Esse projeto de Vossa Excelência, ele é de uma importância muito grande, que eu acredito. Então, até porque ele prevê aqui um avanço nas ações afirmativas, na garantia da igualdade de gênero. Qual que eu vejo o problema? Porque essa casa aqui, ela não discute gênero. Essa casa aqui abomina a palavra gênero. Então, se esse projeto aqui é para garantir ação afirmativa na igualdade de gênero, para mim ele é fantástico. Ele é fantástico. Mas essa casa precisa discutir com mais clareza isso, porque não podemos usar 2 pesos e 2 medidas, quando a palavra gênero vale ou quando a palavra gênero não vale. Então, vereadora, eu acho que esse projeto ele é importante, mas a gente precisa discutir essa questão de gênero, porque foi retirado do plano. Essa casa abomina essa palavra. Aí agora, a fala do Executivo é de que ele fere o vício de iniciativa, que não é prerrogativa do Legislativo fazer tal solicitação ou tal projeto. Mas a questão que eu levanto é essa do gênero. Eu agradeço a sua participação, vereador Juscelio. E lembrando que aqui, nesse projeto de lei, eu não tenho nada contra a posição de gênero, mas aqui, nesse momento, eu acho que a mulher está sendo injustiçada, porque o número da porcentagem é muito pequeno na proporção. Se a mulher vai ficar representando 30%, o homem vai ficar com 70%. Quer dizer, continua predominando. E lembrando ainda que os nossos conselhos são formados de paridade da sociedade civil e do Executivo. Perfeitamente, vereador Betão. Obrigado, vereadora. É que o vereador Juscelio me chamou a atenção aqui, agora retornando ao projeto, né, porque realmente o projeto ele foi aprovado por unanimidade aqui na casa, né? E na justificativa do projeto, que foi utilizado pela senhora, realmente trata aqui das questões de gênero, né, para poder aprovar o projeto, né? A frase, inclusive, é interessante, né? Eu não tenho que me abaixar totalmente. E indica preconceito e criação de dificuldades baseadas em questões de gênero que não levam em consideração o mérito do indivíduo. Então, sim, eu acho que é importante. Mas me chamou a atenção do vereador Juscelio que realmente aqui nós já tivemos diversos embates, né, na Câmara, porque planos aqui não foram aprovados porque continha a expressão gênero, né, dentro do seu texto. Plano Municipal de Mulheres, parte do Plano Municipal de Educação, né? Então, eu entendo que a justificativa da senhora, vereadora Ana, está correta, né? E nós temos que ver aqui como é que nós vamos fazer isso, vereador Juscelio. Como é que nós vamos? Há ainda a possibilidade de pedir de vista? Não.
Não há. Hoje é o prazo Tá. final. Eu agradeço, senhora. Então, Obrigado. eu agradeço a sua participação também, vereador Betão. E eu acho que a mulher continua sendo discriminada. Quando a gente pede 30% para a mulher, o homem ainda fica com 70%, quer dizer, é um volume bem maior. Para 2021, 40% para as mulheres, 60% para os homens. Eu agradeço. Quer uma parte, vereadora? Gostaria de parabenizar a vereadora Ana, né, pelo projeto, como já o fiz de outras vezes. Eu não sou uma pessoa que sou assim, extremamente favorável a essa questão de cotas, da forma como as cotas são colocadas, né? Claro que existem as desigualdades e as cotas são necessárias, mas da forma como são colocadas. Mas, nesse caso, eu acho perfeitamente cabível, e o que a vereadora falou está certo. Eu acho que, ao invés de 30%, deveria ser 50%. Nós, mulheres, representamos aí 52%, né, do eleitorado brasileiro, para ser mais justo ainda. E vou mais longe. Só para exemplificar rapidamente essa questão do que eu não concordo com cotas, por exemplo, a cota de 30% das mulheres para compor lá, né, a chapa, compor a legenda do partido. Eu acho absurda, porque nós sabemos que ela é extremamente fictícia, né? Essas mulheres não estão entrando ali em condições de igualdade para concorrer a nada. Elas estão ali, né, entrando simplesmente para que cada homem que tenha, para cada homem que vier, cada mulher que vier faltando, não percam 2 homens. A verdade é essa, né, dentro do partido. Por quê? Justiça seria feita se fosse pego todo o dinheiro do fundo partidário, por exemplo, e fosse dividido para quem fosse concorrer às eleições de forma igual, o mesmo valor exatamente para todo mundo, sendo homem ou sendo mulheres. Eu tenho certeza que haveria mais de 30% de mulheres interessadas em concorrer a cargos eletivos. Isso sim é democracia, isso sim é igualdade, nessa pilantragem que é feita no nosso país. Isso é uma pilantragem, a verdade é essa. Mas, infelizmente, nesse momento, nós precisamos das cotas, né? Porque é só assim que as mulheres conseguem ocupar aí um pouquinho do seu espaço, e falta muito ainda, mas falta muito pela frente. Então, a senhora pode contar aí com o meu apoio. Então, gente, a vereadora delegada Sheila foi muito correta na posição dela, dizendo que nós representamos 50% do eleitorado. E ainda faz uma ressalva: somos mães dos demais 48% que são homens. Portanto, nós merecemos estar aí sendo apoiada. A mulher tem sido discriminada, a mulher tem sido, de toda forma, violentada, ou agressivamente, ou fisicamente, ou moralmente. E eu peço o apoio aí com a derrubada do veto. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu quero me dirigir à vereadora Ana Rossignoli, vereadora que a gente tem um respeito profundo, vereadora Sheila, delegada, também, porque são as mulheres que representam as mulheres juiz-foranas nesse legislativo. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar num tempo em que nós teremos aqui 17 mulheres e apenas 2 homens. Do jeito que as mulheres vão, teremos 17 mulheres e apenas 2 homens, e será a prefeita da cidade também. Enfim, nós estamos caminhando para esse tempo. Não discuto também, enquanto legislador, enquanto filho também, né, irmão de 2 moças, belíssimas moças, que nós, homens, precisamos fazer cada vez mais a defesa da participação das mulheres, e que essa defesa não seja de forma cínica, né, como a vereadora delegada Sheila colocou aqui, que muitos partidos o fazem, né, quando aprovam, inclusive, cotas de mulheres para poder participar, vamos dizer assim, das eleições que vão ocorrendo no Brasil de formas sucessivas. Mas, dito isto, senhor presidente, senhores vereadores,
Quero dizer aos senhores e à vereadora Ana Rossignoli que a nossa Procuradoria do município, ela se ateve basicamente na questão legal, vereadora, na questão da iniciativa, porque esta é uma atribuição, esta é uma prerrogativa do nosso prefeito municipal. Apenas para que a gente deixe mais claro aqui, eu quero ler aqui alguns trechos das razões deste veto. E, vereadora Ana, sem medo de ser feliz, sem medo de perder ou de ganhar, porque confesso à senhora que, como líder do governo, me parece que ainda não passei aqui por alguma derrota, mas, de qualquer maneira, as derrotas não são pessoais, né, de maneira alguma. Então, gostaria de ler aqui alguns trechos das razões do veto, para que os vereadores votem com muita tranquilidade. Conforme parecer de autoria do Procurador-Geral do município, sob o ponto de vista jurídico, o projeto de lei número 57/2018 apresenta vício formal quanto à iniciativa dessa respeitável Casa Legislativa, tendo em vista que o mesmo invade atribuições exclusivas do chefe do Executivo. Explica-se. O projeto, ora vetado, ao delimitar em seu artigo 2º o percentual de vagas que deverá ser ocupado por mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas de Juiz de Fora, sendo o mínimo de 30% no ano de 2019 e 40% até o ano de 2021, interfere diretamente na composição estabelecida pelo Executivo através da Lei 10.000, de 2001, tendo em vista a destinação de um grande número de vagas a representantes do secretariado municipal, ou seja, são cargos de livre nomeação e confiança do chefe do Executivo. Não vou ler todas as razões do veto, mas apenas aquelas partes que nós consideramos mais importantes para os senhores. Desse modo, para a efetivação do projeto de lei, vereadora, seria necessária a modificação do quadro de empregados, secretários da administração pública, o que viola os artigos 61, do parágrafo 1º, do inciso 2º, da linha B da Constituição Federal, do artigo 173, caput da Constituição Mineira, e 36 da Lei Orgânica do município de Juiz de Fora. Vejam os senhores que aqui não tem nenhum contraponto ao mérito da proposta. Eu, inclusive, pessoalmente, votei a favor desse projeto, votei com Vossa Excelência, mas quero dizer que, se aprovarmos este projeto, nós teríamos que fazer uma mudança estrutural muito grande e estaríamos invadindo uma atribuição que é de exclusividade do chefe do Executivo. A senhora quer uma parte? Concede-me uma parte, vereador? Por favor. Júlio Obama. Vereador Júlio Obama, as razões do veto que o senhor leu eu também li, não estou sendo indelicada. E, nesse momento, eu teço até um comentário elogioso ao então ex-prefeito Bruno Siqueira, que foi a única administração que eu vi que teve maior número de mulheres no cargo de secretárias. Mas não existe conselho nenhum que é formado só por secretários. Me foi citado o da Empave. Eu chamei o vereador Cido, que é conselheiro da Empave, e ele me deu todos os conselheiros. Me disseram que o da Cesama, eu chamei uma pessoa do conselho da Cesama, também não tem secretário. Então, eu não estou entendendo o porquê deste argumento, que para mim não é real, porque nenhum conselho, e se existe isso, está errado. Qualquer conselho da empresa pública direta ou indireta ser formada só por secretariado, está errado. Se o senhor me disser que o Comitê de Enfrentamento à Crise
é formado só por secretário, eu vou concordar. Mas acredito que nem eu e nem os senhores vereadores nunca viram um conselho formado só por secretários. E se ele for formado só por secretários, nós temos várias secretárias que têm gabarito para estar representando este conselho. Obrigada pela parte. Vereadora, o senhor deseja uma parte? Uma parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Dizer também que eu nunca fui favorável a esse negócio de cota, separação, né? E pego de exemplo, acho que as mulheres vêm ganhando espaço delas aí cada dia que passa, né? A gente olha para o cenário nacional e tanto o cenário local, né? Que me veio à minha cabeça aqui rapidamente, né? Pegar Carmen Lúcia, foi presidente do STF, né? Sem cota. Dilma Rousseff foi presidente do Brasil sem cota, né? E aqui também no cenário local, a doutora Patrícia Ribeiro, minha amiga, delegada regional, né? Também sem cota. Temos duas brilhantes vereadoras nessa casa, sem cota, duas vereadoras, brilhantes vereadoras, sem cota, e se juntar os votos delas, eu acho que quase que dá os votos dos outros vereadores todos juntos, né? Doutora Ana Lúcia, chefe também da Defensoria Pública, né? Então, assim, não sou muito favorável, né, a esses sistemas de cotas. Vejo que as mulheres vêm ganhando espaço naturalmente, com muita luta, com muita garra, né, e aonde chega toma conta realmente pela competência que elas têm, né? Então, estou ainda analisando o projeto enquanto Vossa Excelência conclui a sua fala. Eu só gostaria de dirigir novamente à vereadora, professora Ana Rossignoli, para dizer que eu li aqui, vereadora, não para que isso se tornasse cansativo para a senhora, que já leu com certeza, mas é porque a população está acompanhando esse debate, então é importante que a gente passe para a população que, se nós votarmos a favor, nós vamos, inclusive, até porque nós teríamos que mudar, como a senhora colocou aí, bem colocou, que está errado, e do ponto de vista do mérito eu acredito também que esteja errado, mas nós teríamos que mudar artigos da Constituição Mineira e da Constituição Federal, que estão dando essas atribuições ao nosso prefeito, tá? Atribuições, inclusive, privativas. Sem medo, vereadora, de ser feliz, eu gostaria de fazer um encaminhamento aos nossos vereadores para que nós votássemos com o Executivo e, caso nós percamos a eleição aqui, o plenário, os senhores sabem o quanto eu respeito, como líder, este parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Só complementando com o líder do governo, vereador Júlio Obama, se há por parte do Executivo algo, já que há um vício de iniciativa, se o Executivo, por acaso, houve alguma proposta dele fazer esse encaminhamento desse projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Através de Vossa Excelência, me dirijo ao vereador Marlon para dizer, vereador, que eu desconheço, nunca fui chamado lá na prefeitura para essa discussão. Acredito até que Vossa Excelência dá uma ideia extremamente interessante, não sei se será acatado pela vereadora Ana Rossignoli, e acredito que poderíamos fazer essa discussão lá sob sua liderança, vereadora. Mas quero dizer ao vereador que, já estou vendo a vereadora Ana, claro, respeito a Vossa Excelência, mas não tem essa discussão lá não, mas poderia ter, pode começar hoje. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, fazer um apelo também à vereadora Ana, não sei, de repente retirar o projeto, e até para que venha uma mensagem do Executivo, vereador Júlio, ou retirar o veto, ou fazer um movimento para que continue o veto do Executivo, para que venha uma mensagem do Executivo, não com 30% ou 40%, mas que venha com 50%, então, né? O Executivo tem que mandar uma mensagem lá para que o projeto seja constitucional. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Vereador Charles, agradeço o seu carinho e atenção. Eu estou nesta casa há quase 10 anos.
Estou na metade do 3º mandato, assim como está o vereador Betão, vereador Castelar, vereador Fiorilo, vereador Pardal, vereador Wagner também está quase, vereador Zé Márcio quase. A gente não chega nesse acordo aqui não, porque não cumpre. Não estou dizendo que o atual prefeito não vai cumprir. Eu não posso responder por ele. Mas se houvesse intenção de se ter esse acordo, teria sido feito antes do veto. Eu sempre concordei, eu já concordei com vetos, igual do meu do Centro-Dia, que era um projeto que era a menina dos meus olhos. Me foi pedido, eu abri mão. Entendeu? Então, assim, não vem, não adianta. O vereador Pardal passou pelo mesmo problema. Foi preciso que fizéssemos 3 reuniões dentro do município, da prefeitura, para a gente resolver sob pressão. Então, não adianta. E eu não abro mão desse veto, a não ser que vocês votem a favor do veto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, mais uma vez eu quero deixar claro aqui para a vereadora Ana Rossignoli. Eu votei a favor do projeto, vereadora. Eu votei com a senhora. Quando a senhora chegou com a proposta aqui, eu fui, aliás, inclusive, eu fiz uma fala, né? Fiz uma fala em contraponto a uma outra fala de outro vereador. Eu fui e votei junto com Vossa Excelência. O mérito, não vou discutir a questão do mérito, porque também não foi a discussão que o Executivo propôs. Tá certo? Nós precisamos, inclusive, enquanto homens, defender a participação das mulheres, sim, mas de forma honesta, de forma legal, para que depois a lei possa valer de fato, né? E a gente não fique aqui procurando subterfúgios, ou fique aqui pedindo, por favor, para o Executivo para que cumpra uma lei. Tá certo? Então, quero deixar mais uma vez aqui a posição deste líder do governo. Quero dizer que estou aqui fazendo um papel do ponto de vista legal em relação à proposta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. O papel do líder tem realmente essas nuances aí que realmente complica, né? Mas está de parabéns, vereador. Olha, eu quero contribuir com a vereadora Ana, eu acho que ela foi muito feliz nas suas colocações, não diminuindo a nossa procuradoria, nem tampouco diminuindo a outra procuradoria do Executivo também, que são pessoas extremamente competentes. Mas eu também, vereadora Ana, eu tomei algumas medidas, para tomar algumas medidas que foram criadas por nós, que Vossa Excelência citou agora há pouco. Essa casa votou recentemente um projeto de lei que tirava aquela obrigatoriedade da renda dos filhos ser englobada à renda da viúva, que com isso impossibilitava ela de ter o benefício da isenção. Aí, vereador presidente, o que nós fizemos? Nós entramos com um projeto primeiro, vereador Marlon, e provocamos a prefeitura que nós só faríamos a retirada desse projeto mediante a encaminhada mensagem a essa casa, porque tinha visto o nosso mesmo. Nós não poderíamos criar essa situação. E foi fundamental, e o que estamos fazendo agora com relação aos servidores. Já complementando, senhor presidente, desculpa pelo complemento aí. Então, com os servidores é a mesma coisa, nós já acordamos com o Executivo que mande essa mensagem e possibilite, porque eu sei que esse projeto que nós apresentamos aqui, a própria Procuradoria já se manifestou, tem vista iniciativa. Então, mandando a mensagem, a gente vai fazer a sequência, retirando o projeto para que possa ser dado continuidade. É um importante projeto, conforme é o da vereadora Ana também. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vamos lembrar aos pares que para que o veto seja rejeitado é necessário 10 votos contrários. Para que o veto seja mantido, menos de 10 votos contrários. Então, vamos à votação. Os senhores vereadores, e peço também que após a votação permaneçam na posição para que a gente possa fazer a contagem. Os senhores vereadores que concordam com o veto permaneçam como estão. Então, contrários ao veto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O veto está, então, rejeitado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Charles. Só avisando os dois vereadores que o homem que contraria uma mulher é um louco. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereadora Ana. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres pares pela rejeição desse veto e dizer o seguinte: nós somos conscientes, nós sabemos o que fazemos. Eu procurei o meu jurídico, esse veto não tem embasamento. E se realmente o executivo entender que ele gera um vício de iniciativa, com certeza vai se entrar com uma dívida. E aí eu vou ter que ficar quieta porque eu estou errada. Mas eu fiz a minha consulta e tenho consciência da minha defesa. E estaremos sempre... A doutora Sheila vai nos abandonar muito rápido e eu vou ficar muito triste aqui, sozinha nesta casa, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar defendendo os direitos das mulheres. Então, muito obrigada a todos pelo apoio e nós estamos... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Eu queria, senhor presidente, parabenizar aqui o convencimento que a vereadora Ana teve sobre a maioria dos demais vereadores. O meu minuto está contando agora, né, vereador? Sobre os demais vereadores, o convencimento que ela teve. E refletir, vereador Fiorilo, junto com os vereadores, as vereadoras, o público que nos acompanha, né, como que a casa avança, às vezes, uma determinada discussão. Porque a questão de gênero, né, sempre foi colocada aqui e transformada essa casa numa batalha muito grande, né? E hoje a maioria dos vereadores votaram um projeto de lei que tem como base, né, a discussão de gênero, da igualdade e da diversidade. Então, parabéns, vereadora Ana, por conseguir convencer tão facilmente assim os vereadores. Pela ordem, vereadora Sheila. É só cumprimentar também a vereadora Ana, né? Pela, assim, acho que a gente não tem nem palavras para dizer, né, e para agradecer a vereadora Ana por tudo que ela já fez e faz pelas mulheres aqui da nossa cidade. Né, são inúmeros projetos de leis, todos eles fantásticos, alguns deles, infelizmente, reprovados, né, como, por exemplo, o projeto que foi vetado sobre a inclusão de ensino relacionada à violência doméstica nas escolas, né? Eu acho que eu vou morrer e não vou me esquecer disso. Foi uma das maiores tristezas aqui nessa casa, foi essa reprovação. Então, assim, parabéns à vereadora Ana. Eu sou uma grande admiradora da vereadora Ana mesmo. Eu tenho a vereadora Ana, eu não vou dizer como minha mãe, né? Mas como mãe mesmo, um exemplo de vida, de pessoa, de mulher. E dizer que, se porventura eu não estiver mais nessa casa no ano que vem, estarei sempre, sempre apoiando a senhora em tudo. Tá? Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Juscelio Maria. Eu também gostaria de parabenizar a vereadora Ana pela capacidade de envolver os vereadores. Porque ontem, nessa casa, eu fiquei bastante entristecido de ouvir, porque ninguém disse o contrário, que não participaram dos seminários que eu promovi, porque não era tema afeito aos vereadores, porque quem não se levantou para dizer o contrário do que foi dito pelo vereador André Mariano é porque concordou. E eu apresentei um seminário nessa casa que falava dessas questões de gênero, de sexualidade, de identidades, e hoje a senhora conseguiu convencer aqueles que não participaram do seminário por conta de questões pessoais, e para mim não vem ao caso, mas, de qualquer forma, eu acho e acredito e sempre vou defender as mulheres, sempre será uma bandeira do meu mandato, até porque eu tenho uma em casa que é a minha referência maior. Então, vou sempre estar... mas que essa casa dê um passo, porque gênero, a partir de hoje, eu acho que deixa de ser tabu, vereador Betão. Acho que vai ser discutido com mais abrangência. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Já havia votado a favor do projeto, votei agora pela derrubada do veto, mas não posso deixar que faço alguns reparos. Primeiro que o percentual, para sermos absolutamente corretos, ele deveria ser de 50%. Né? Como o nosso partido, inclusive, realiza já há muito tempo, o Partido dos Trabalhadores dá exemplos assim, no princípio de equidade entre homens e mulheres já há muito tempo.
A outra questão, aí eu vou me dirigir diretamente à vereadora Ana, porque ela é muito aguerrida quando se trata dos projetos dela, mas se cara, na maioria das vezes, quando são projetos dos colegas, como o vereador Juscelio apontou, né? O tema igualdade de gêneros é abordado aqui de maneira muito aguerrida, vereador Betão, eu próprio também externo a minha posição a favor, e quase sempre a vereadora Ana está contra, né? Então, eu espero que, de fato, essa votação, que contou com o nosso apoio, sirva para tocar a consciência dela e de outros aqui que, em geral, se posicionam contra as mulheres, contra as ditas minorias, né? Não acredito que aconteça, não. Eu estou aqui há 10 anos e já entendi como é que funcionam as coisas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor pela presidente, segunda eu vez. acho que o vereador Castelar ele foi infeliz. E eu, normalmente, eu me calo, porque é um assunto que eu não gosto de discutir. Eu tenho a minha opinião própria, eu respeito todas as diferenças. Agora, com relação aos encontros do vereador Juscelio, ontem eu não disse nada, mas eu já havia dito a ele lá fora que nem eu, nem o Wagner, nem o Coteca e nem o Kennedy podemos estar presentes contra a nossa vontade, porque nós estamos aí já iniciando a Semana do Idoso. A gente estava em reunião, estávamos cuidando da programação. Inclusive, eu fiz essa justificativa a ele antes dele vir para o plenário, que eu não sabia nem que ele ia tecer esse comentário. Não foi isso, vereador José? Não, fiz antes. Ah, tá. Posterior aos encontros, aí tudo bem. Mas antes de Vossa Excelência vir para o plenário e tecer o comentário. Eu só acho que cada um tem sua maneira de se manifestar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Só deixar claro, né, para a nossa os dois votos aqui, né, contrários ao projeto de lei, na verdade, não é contrário ao mérito, não, e sim uma situação aí para evitar um ADIM. Mas eu já havia conversado com o senhor presidente, e aí presidente também da Comissão de Legislação. Nossa comissão precisa reunir aqui com todos os vereadores, os procuradores de cada gabinete, para evitarmos certas situações nesse sentido. Hoje, aqui, os itens 8, 9 e 10, né? Então, 2 preliminares, um veto total, sim, muito em função da constitucionalidade ou não do projeto de lei. Então, peço ao senhor que convoque essa reunião, nós da Comissão de Legislação, eu, o senhor, vereador Pardal, doutor Adriano Miranda, né, enfim, para que a gente possa aí, estar alinhados, né, com os procuradores dos gabinetes para evitar alguns dissabores, né? O mérito do projeto de lei da vereadora Ana, nós estamos com ele, concordamos com ele, inicialmente voltei no projeto de lei, mas veio uma recomendação vindo do Executivo que o projeto é inconstitucional e a gente está vendo aí que vai haver uma ADIM, muito provavelmente uma ADIM por parte do Executivo, e a gente não gostaria que tivesse essa ADIM. E eu fiz uma manifestação aqui antes, há por parte do Executivo algum interesse dela, né, trazer essa mensagem para nós aqui, então não há, mas se sair a ADIM, vereadora Ana, eu me comprometo junto com a senhora estarmos lá para que o Executivo mande essa mensagem para nós. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, o vereador Marlon fez uma boa observação, mas a vereadora Ana foi muito feliz também, conforme disse o Betão, sobre o uso da fala dela lá sobre a tribuna. Que a nossa brilhante procuradoria, não menos brilhante do que a procuradoria do Executivo, ela se juntou, 3 procuradores, de forma conjunta, fizeram análise sobre esse importante projeto que foi apresentado. Agora, se deu legalidade, essa casa aprovou, conforme muito bem disse o vereador Marlon, também aprovou esse projeto, agora está obedecendo lá e está normal fazer a orientação lá do líder, do prefeito, para poder manter o veto. Mas volto a repetir, a Procuradoria se posicionou de forma positiva com relação à legalidade e à constitucionalidade e avaliado de forma diferente pela não menos brilhante Procuradoria lá do Executivo. Então, a gente toma essas medidas também em função de o jogo não pode ser 1 a 1, a gente desempata, né? E o voto é o que prevalece. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, eu peço autorização para me retirar do plenário, que eu ainda tenho uma outra atividade, senhor presidente. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, Obrigado. Vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu também tenho a vereadora Ana como se fosse minha mãe.
Eu e a vereadora Sheila poderíamos ser irmãos, né? Porque a tenho também como se fosse minha mãe. Agora, quero parabenizá-lo, obviamente, pelo poder de convencimento, reforçar mais uma vez, isso é responsabilidade minha. Derrotas ou vitórias aqui neste plenário não são pessoais. Nós temos aqui a nossa leitura de mundo, nós temos aqui a nossa procuradoria, que deu a legalidade, o executivo entendeu diferente, a procuradoria do município entendeu diferente. Quero cumprimentar a vereadora, mas mais uma vez dizer para a nossa audiência, esse vereador não votou contra as mulheres, não. O executivo não votou contra as mulheres, não, de maneira alguma. Isso é importante a gente deixar isso claro, né? Eu não vou aqui enumerar os programas, né? E a Casa da Mulher, por exemplo, foi inaugurada nesse governo. Agora, de qualquer maneira, quero deixar isso claro e cumprimentar a vereadora Ana Rossignoli. Pela ordem, pela última vez para tratar desse Pela assunto, ordem, pela última vez, a mãe de todos através de nós. Vossa Excelência, me dirijo ao meu grande amigo Júlio Obama, vereador Júlio Obama, meu querido filho de coração, dizer, vereador, que em momento nenhum eu pensei nisso. Eu conheço o perfil do prefeito Almas, conheço bem o tipo de trabalho dele, em momento nenhum eu pensei isso, que a prefeitura estaria votando. Que, na verdade, quem vetou não foi o prefeito, são os procuradores. Então, eu quero dizer o seguinte, em momento nenhum, eu sei, o prefeito Almas, na mesma linha do prefeito Bruno Siqueira, são pessoas sensatas, são pessoas que têm características do bem, são pessoas que fazem o bem, e eu tenho certeza que, em momento nenhum, isso tenha partido, em nenhum momento, desta negativa contra as mulheres. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Por favor, para pedir para colocar na ordem do dia amanhã o projeto de lei 228/2017. Estando de acordo, pode ser na quinta, vereador. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, vereador Castelar. Excelência, as nossas procuradorias, como diz o vereador Pardal, são todas muito brilhantes, mas nós também temos o nosso brilho, né? Nós somos uma estrela com luz própria, Excelência. Eu acho que há uma discordância, gostaria inclusive que a dona vereadora Ana prestasse atenção. É uma questão, eu diria, de ordem filosófica ou doutrinária. Nós temos o direito, segundo eu penso, já externei isso várias vezes dessa tribuna. Quem escolhe os seus colaboradores é o prefeito municipal, isso a Constituição deixa muito claro. Mas nós temos o direito de elencar critérios, e fazemos isso várias vezes, há várias leis nessa casa que apontam critérios para que o Executivo trabalhe sobre essa ou aquela questão, não é? Então, é nesse espírito que nosso entendimento é de que o projeto de lei da vereadora Ana é legal, constitucional, e gostaria que o Executivo levasse isso em conta, em vez de aprontar uma ação de inconstitucionalidade, que seria muito triste para a cidade e para o segmento das mulheres de nossa querida Juiz de Fora. Estamos encerrando a segunda reunião ordinária do 9º período, retornando amanhã, 17h30. Pela ordem, vereador João Kennedy Ribeiro. Gostaria que o senhor incluísse na ordem do dia de amanhã o projeto de lei 72/2018. Pode ser quinta? Pode ser. Pode ser? Então, quinta-feira. Obrigado, vereador, pela compreensão. Boa noite a todos. Amanhã, 17h30. Obrigado.